Eu sou o professor Gilberto Cavalcante e venho dar as boas-vindas a todos aqueles que vêm assistir o nosso curso de História da Igreja. Bem, o nosso curso será baseado, primeiramente em especial, nas obras de Daniel Hopes, que são 10 volumes de História da Igreja. E também teremos como anexo o compêndio de História Eclesiástica de São João Bosco, além de outros bônus que serão surpresa. Ok? Então, primeiramente, iremos ver agora quem era Daniel Hopes. Depois veremos uma breve introdução ao primeiro tomo de História da Igreja, que é justamente a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Então fique comigo. Bom, antes de iniciarmos a comentar sobre o livro em questão que iremos utilizar para o nosso curso de História Eclesiástica, iremos falar sobre o autor desta grande obra, Daniel Hopes, que na verdade o seu nome era Henry Julius Charles Petiot. Ele era filho de um oficial militar. Ele nasceu em Epinal, que fica na França, no dia 19 de janeiro de 1901. Quando ele tinha poucas semanas de vida, seus pais se mudaram para Grenoble, no Alpes, onde ele cresceu e morou até se formar em História, Geografia e em Direito também, na cidade de Lyon, no ano de 1922. Posteriormente, ele mudou-se para Tréceve, na Savoia. Segundo o próprio Henry, aos seus antepassados, todos que eram camponeses de diversas regiões da França, ele herdou, digamos assim, a sua energia e a sua capacidade de aplicação em cada trabalho, que nele, a gente vê nas suas obras, são tão fortes. Ele casou-se com Madeleine Bouvier no ano de 1924. E é interessante que os dois adotaram uma criança com o nome de Francis. Ele tornou-se professor de História com apenas 21 anos. Então, Henry, com apenas 21 anos, já se tornou professor de História, para ter, nessa época, uma fonte de renda. E ensinou no Liceu de Chambéry de 1923 a 1928, no Liceu de Amiens de 1928 a 1930 e no de Neuilly-sur-Seine de 1930 a 1944, quando assim ele se aposentou como professor. Então ele foi professor durante 20 anos e abandonou o ensino definitivamente em 1945, apenas para dedicar-se à sua carreira de escritor. Na realidade, o Henry, quando era muito jovem, desejava apenas ser literato. Ele disse que se tornou professor porque sabia que, como escritor, os rendimentos seriam muito precários. Com 12 anos, ou seja, muito jovem, ele escreveu seu primeiro romance, um romance histórico. E aos 16 anos, 4 ou 5 obras já estavam concluídas. Foi justamente inspirado em uma dessas obras históricas que Henry adotou o pseudônimo Daniel Hopes, que ele usou depois em todos os seus livros, utilizando em todas as suas obras, como disse, posteriores. Esses primeiros trabalhos, no entanto, foram infelizmente lançados ao fogo. E em 1926 foi publicado seu primeiro livro, e desde então seu trabalho como escritor intensificou-se. Primeiro em Neuilly, depois em Tréceve. Ele continuou a escrever. Chegou a produzir mais de 50 livros, veja bem, 50 livros, algumas brochuras e alguns inumeráveis artigos. Daniel Hopes, que tinha sido educado como católico romano, por volta dos anos 1920, infelizmente havia se tornado agnóstico. Em Notre Inquiétude, seu tema era a perda de sentido e de direção por parte da humanidade no mundo cada vez mais industrializado e mecanizado. Ao considerar a miséria e a injustiça social, a sua volta e a aparente indiferença dos cristãos para com aqueles a quem chamavam seus irmãos, ele questionou-se: o cristianismo ainda seria uma força viva no mundo? Bem, as alternativas, entretanto, não pareciam nada melhores. O marxismo, por exemplo, dizia preocupar-se com o bem-estar material do povo, dizia, né? Mas ignorava as suas necessidades não materiais. A transcendência, por exemplo. O que para Daniel Hopes era inaceitável.
Mas, na década de 30, ele retornou para a Igreja Católica, tendo percebido que, apesar das deficiências dos cristãos, somente através do cristianismo era possível conciliar a era tecnológica com as necessidades humanas mais íntimas. Como falei, a questão transcendente do ser humano. Daniel Rupes, podemos resumir dizendo que ele foi um romancista e ensaísta, até o ano de 1939, quando de repente orientou-se para uma direção totalmente nova, a da história religiosa. E por uma questão, vamos verificar aqui. Ele próprio explicou que quando foi convidado por seu amigo historiador Octave Aubrey, em janeiro de 1942, a escrever um volume de história para uma série que ele estava editando, ficou na dúvida quanto ao tema que escolheria. E olhe que isso foi na época da Alemanha nazista. Porque, como sabemos, os nazistas forçaram os judeus a usar a estrela amarela para distingui-los das demais pessoas. E Daniel Rupes tinha muitos amigos judeus. Ele mesmo confessou ter ficado furioso, pois, com esses muitos amigos judeus que tinha, decidiu escrever sobre a história de Israel. Assim surgiu a sua História Sagrada, publicada no primeiro dia de julho, no ano de 1943. 20 dias depois, infelizmente, os nazistas confiscaram a obra e a destruíram a mando da Gestapo. Desde então, essa série histórica tornou-se sua preocupação constante. Escreveu Jesus em seu tempo e a seguir inúmeros livros sobre o cristianismo, no século I até o século XX, coleção que certamente teria aumentado, se infelizmente a sua morte não tivesse interrompido os seus trabalhos. Como ele próprio confessou, se soubesse que escreveria 7.000 páginas, teria sem dúvida hesitado em assumir a tarefa. Daniel Rupes foi também consultor literário em uma editora, a editora-chefe da editora Fayard, em Paris. Em 1946 recebeu o Grande Prêmio da Literatura da Academia Francesa e tornou-se membro desta em 1946, ocupando a cadeira de Édouard Leroy. Em 1948, ele foi sagrado cavaleiro da Legião de Honra pelo governo francês e faleceu em 27 de julho de 1965. Agora, depois de vermos a biografia do autor, Daniel Rupes, iremos ver a sua maior obra, que é a coleção da História da Igreja, que foi escrita em 10 volumes. Nessa introdução que iremos fazer, será baseada primeiramente no primeiro tomo do livro História da Igreja, de Daniel Rupes, que é a Igreja dos Apóstolos dos Mártires. Também iremos utilizar a Sagrada Escritura, principalmente na parte do Ato dos Apóstolos, quando fala da Igreja nascente, daí da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, até realmente a Igreja que iria surgindo ali com São Pedro, os outros apóstolos. E também no livro especial de Daniel Rupes, ele fala muito sobre o século III e o século IV, o século IV em especial, quando estava tendo fim às perseguições, mas infelizmente depois houve um grande relaxamento dentro da igreja. Bom, essa primeira parte, ela fala em especial dos grandes mártires do cristianismo, que eram muito perseguidos pelo Império Romano e muitos deles eram mortos, torturados, queimados vivos ainda, eram engolidos por leões e outras feras também. E como vemos na história, o Império Romano, nessa tentativa de barrar o avanço do cristianismo, tentando, podemos dizer assim, novas adesões, prendiam, torturavam, como mencionei, matavam quem praticasse essa religião. Mas o tiro saiu pela culatra. Quanto mais os cristãos eram torturados e mortos, mais pessoas aderiam ao cristianismo. E a gente pode perguntar, como é que isso ocorria? Ou seja, tantas pessoas, no caso, sendo torturadas e mortas. Eu posso dizer, primeiramente, que há algo muito transcendental aí. Realmente, por a igreja ser a igreja escolhida por Nosso Senhor, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ela realmente sempre estava assistida pela sua graça. E, claro, vem pela questão da ideia da salvação,
porque Jesus, que foi o fundador do cristianismo, morreu em uma cruz por amor das pessoas. E eu, que sou seguidor, eu também devo passar pelo mesmo martírio que passou o nosso Senhor, porque eu acredito na sua redenção. E assim, como a palavra mesmo, martírio, significa justamente testemunho da fé. E assim como eu acredito, os cristãos, em especial naquela época acreditavam, eles morrendo, dando a vida por Cristo, assim como Cristo deu a vida por nós, eles também seriam felizes porque entrariam um dia no céu. E como não era de se esperar, o cristianismo ganhava cada vez mais adeptos. Independente de leis que proibissem o cristianismo ou de pessoas que eram mortas por acreditar no cristianismo. O que mais vemos nessa época é que o cristianismo passou por momentos de grandes perseguições e também por momentos de calmaria. Não só houve perseguições, mas houve momentos de calmaria, algumas leis relaxavam, coisa e tal. Como a gente viu no decorrer também de toda a história do cristianismo, como iremos falar também nos outros tomos. Bom, isso fica claro desde que o imperador Constantino decretou através, por exemplo, do Edito de Milão, a liberdade de culto, né? E infelizmente a gente vai ver depois aí até um certo relaxamento do cristianismo, mas foi providencial o Edito de Milão, que o cristianismo fosse aceito até pelo próprio imperador, né? A mãe dele, que era uma santa, rezava muito pelo imperador Constantino, e ele acaba se convertendo e assim reconhecendo o culto da Igreja Católica. Mas é interessante salientar que isso não impedia que os pagãos, no caso, também continuassem com o seu culto. Bem, o que muitas vezes fica na minha cabeça, posso dizer assim, eu acho que na cabeça também de muitos historiadores, é porque o Império Romano rejeitou tanto o cristianismo a ponto de causar tantas mortes. A gente se pergunta, como estudioso, né, estudioso da história, eu não sou um historiador formado, mas sou realmente um estudioso de história, e a gente se pergunta sobre isso. Então a resposta é que as normas que regem o cristianismo batem de frente com a forma de viver da sociedade romana. A gente vê que a sociedade romana da época, por exemplo, os homens tinham aqueles haréns, como existiam em outras sociedades, entre outras coisas. Então isso era de contra aquilo que pregava o cristianismo. Até mesmo, de uma certa forma, apesar de que o judaísmo antigo permitia, por exemplo, casamento com várias mulheres, tem outras coisas que o próprio judaísmo, que o Império Romano era contrário às ideias judaicas. O cristianismo realmente foi um choque bem maior. Não só isso, mas também a questão da usura, né, que o cristianismo combatia muito. Bom, a questão também de adorar outros deuses, o cristianismo ele vai falar que apenas podemos adorar um único Deus, né? E a religião do Império é uma religião politeísta. Bom, enfim, o cristianismo viria a se tornar forte como religião dentro do Império Romano, como já vimos apenas no século IV. E nessa época já não existia perseguição e mortes aos adeptos do cristianismo. Ele vivia de uma certa forma de lado a lado com o paganismo, vivendo, digamos assim, bem a questão da política da boa vizinhança, né, com os seus vizinhos pagãos. Inclusive, alguns pagãos se tornaram cristãos. A gente vê no século IV, Santo Agostinho, por exemplo. Século III, IV, Santo Agostinho, que era africano, inclusive, e o cristianismo não se estendeu muito para a África. Santo Agostinho foi um dos casos, a parte que se converteram ao cristianismo, né? Lembramos que Santo Agostinho era maniqueu, gnóstico, entre outras coisas. Então, quando o cristianismo se tornou não só a religião oficial do Império Romano, como realmente algo forte e cheio de adeptos, esse império passou por algumas alterações. Por exemplo, como a desigualdade social em Roma era muito alta, especialmente no fim do Império, porque o século IV, o Império Romano, era um império em crise. Então veja aí, o cristianismo quando surgiu,
É até interessante como Deus faz a sua obra, né? Então, quando o Império estava em ruínas, veio o cristianismo para reerguer o Império, principalmente na sua estrutura social. E daí a gente vê também surgir muitas instituições de caridade, que até hoje a Igreja é uma das que mais tem instituições de caridade, né? Por exemplo, a gente vê o caso de Cáritas, entre outras. E a questão também de que alguns senhores que tinham escravos apoiavam eles, a gente vê já no Atos dos Apóstolos, né? Alguns que eram escravos se tornaram cristãos. E Paulo, o próprio Paulo, escrevia para alguns dos seus discípulos pedindo que libertasse aquele escravo em si. Ele se tornaria um servo muito maior como um cristão, né? Ele serviria muito mais ao seu senhor como cristão do que como um escravo mesmo. Bom, uma coisa que vale lembrar é que mesmo na época em que o cristianismo começou a crescer como religião, o paganismo continua existindo e podemos dizer resistindo também. O culto com o maniqueísmo, dualismo, né, entre o gnosticismo, entre outras coisas, não foram esquecidos e abandonados tão cedo, especialmente nos lugares em que o cristianismo não conseguiu alcançar, como eu falei aqui na África, por exemplo, o Senhor de Hipona na África. Temos também como resistência ao cristianismo as heresias. Aí a gente vai falar aqui sobre a questão do arianismo, em especial no livro, esse tomo, porque se de um lado não se morria mais por ser cristão, por outro lado começaram a surgir questionamentos sobre os fundamentos dessa religião, que deu origem ao que chamamos de heresias, havia algumas discussões teológicas sobre isso. Paulo já fazia, São João, por exemplo, escrevia sobre alguns gnósticos, podemos dizer assim, da época, né? Alguns judeus convertidos ao cristianismo, que tinha algumas ideias gnósticas já naquela época mesmo, de São João. São Paulo também entendia muito de filosofia e conversava com os gregos sobre isso. E uma delas foi muito forte, como a gente pode ver, que é a questão do arianismo. Né? O arianismo ele negava a divindade de Cristo e também desacreditava em relação à Santíssima Trindade. E apenas a humanidade de Cristo, Deus como se fosse Jesus Cristo, como se fosse um homem perfeito. Então todos, como algumas filosofias colocam por aí, a gente tem uma consciência e a gente chega a ser como Deus, que é uma heresia. Um Deus de fato, aí vem aquela questão, né? E verificando se são ou não questionamentos verdadeiros, se considerados falsos, se transformam em heresias, e fica proibido ao cristão enxergar essas heresias como verdadeiras, assim quando é comprovado que elas são heresias. Bem, com o passar do tempo, o paganismo passou a ser perseguido. Assim como um dia o cristianismo foi perseguido, porque era inconcebível um império pagão que o cristianismo existisse em uma sociedade cristã. Inconcebível que o paganismo existia. Agora, é claro, que tudo aconteceu de maneira lenta. Bom, então, não foi como o cristianismo, né, a perseguição que houve com os cristãos, mas era inconcebível dessa forma. E daí, aos poucos, foi deixando de lado a questão do paganismo, né, claro, com alguns acordos, algumas coisas. O que sabemos é que o cristianismo jogou a sua semente no Império Romano, estabilizado como o maior império de sua época, e até é o maior império que existiu. E o cristianismo começou a frutificar em um Império Romano, como eu falei, em decadência, né? Um império em que as dúvidas e as incertezas sobre o futuro vigoram nessa sociedade. Desde os homens do poder, passando pela elite, a gente vê que foram reis, plebeus, várias pessoas se converteram ao cristianismo. Chegando nos mais pobres, que foram os que mais sofreram com essa decadência. E essas pessoas viram no cristianismo uma esperança de um futuro melhor. Viram no cristianismo algo em que podiam se segurar e se confortar por isso. Esse crescimento do cristianismo, nesse período, foi muito grande. Bom, alguns outros assuntos que iremos abordar nessa primeira parte da Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, a gente vai ver também a formação da estrutura do cristianismo, em termos de missa, como era o culto, né? Separação em relação ao culto judaico, por exemplo, como elas foram se modificando, no caso, como era a hierarquia da igreja e como foi mudando também, levando em conta as funções dos bispos, dos padres e dos leigos. A
a questão do cristianismo nas artes, especialmente na literatura, isso é interessante. Começaram a surgir os primeiros documentos também da igreja, nasceram os primeiros doutores da doutrina católica, porque era quando surgia uma heresia, né? Então vinha algum, no caso dos santos padres, ia fazer a sua defesa. A gente tem aqui, por exemplo, a coleção de patrística, e temos vários, tem um número 30 já, mas temos, por exemplo, os padres apostólicos, entre outros. E o livro, esse primeiro livro que iremos estudar, ele também cita nome de santos, como falei, doutores, né, mártires, que sofreram para que o cristianismo virasse o que conhecemos hoje. Então, para concluir essa nossa introdução, existem várias vertentes para serem estudadas de uma forma mais profunda, e podemos, por exemplo, falar mais sobre as perseguições dos cristãos, falar sobre a razão pela qual o Império Romano quis tanto impedir o desenvolvimento e crescimento do cristianismo. Poderíamos também falar sobre o impacto do cristianismo no Império Romano, como realmente impactou na vida das pessoas, na sociedade, na cultura. Porque, claro, que houve esse grande impacto. O combate ao cristianismo não foi por acaso, por isso tudo, tanto martírio. O cristianismo dava medo aos imperadores romanos, é o que vamos ver. E ainda poderíamos estudar sobre as heresias e seus combates. Iremos, como eu disse, irá haver bônus extras que iremos ver, né, de acordo com o nosso curso, ok? Vai ser muito bom para aqueles que se inscreverem no nosso curso. Bom, então as modificações que houveram durante os anos, e assim estudando junto, conheceremos mais aquilo que eles viveram. E como eu falei, já tinha falado, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, para amarmos mais a Santa Igreja, devemos estudar um pouco mais sua história, devemos estudar mais os seus documentos da tradição, os livros de patrística, o magistério. Então é isso, eu vou agora dar um recado para todos em relação aos valores do nosso curso, né? E também deixar alguns contatos para aqueles que se interessarem pelo nosso. Espero que tenham gostado da introdução do nosso curso. Agora eu irei passar os meus contatos. Aqui você vê o meu telefone, que também é o WhatsApp, DDD 82996715643. E aqui você vê meu e-mail, gilbertocms@hotmail.com. Então temos aqueles que se interessarem pelo curso História da Igreja, quase esquecendo. O valor do nosso curso, a mensalidade, é apenas R$10. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, apenas R$10. E iremos, como falei no início, ver toda a coleção do Daniel Hopes. Então iremos estudar juntos toda a coleção do Daniel Hopes e também como anexo o compêndio de História Eclesiástica de São João Bosco, entre outros bônus que são surpresa, como eu falei. Então não irei mencionar agora. E também esse vídeo, por exemplo, esse vídeo seria exclusivo apenas dos nossos assinantes. Algumas pessoas já assinaram o nosso curso de História da Igreja, mas eu deixei disponível aqui no meu canal para que as pessoas conheçam mais o curso e possam também divulgá-lo para mais pessoas. Primeiramente porque ele ajudar mais pessoas. E como eu disse no início, o nosso curso não tem certificação. O mais importante aqui é a nossa busca pela verdade. E como dizem, ninguém ama aquilo que não conhece. Então esse é o nosso objetivo principal, é conhecer melhor a nossa Santa Igreja. Então divulgue bastante o nosso curso, se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, também assinem o sininho, né? Toquem o sininho para receber mais notificações do nosso curso, ok? Então um grande abraço para todos, eu sou o professor Gilberto Cavalcanti, e estarei com vocês durante, sim, e quase me esquecendo, o nosso curso ele vai durar um período de mais ou menos 2 anos. Pode durar até mais, mas também tem uma grande novidade. Mesmo que o curso alongue um pouco mais,
nós iremos deixar apenas o pagamento da mensalidade apenas por 2 anos. Porque pode acontecer, como a gente vai dar muitos bônus, aí pode ser que a gente expanda mais o curso. Agora, falo para mais pessoas. Como eu falei, se inscreva no meu canal, curtam esse vídeo e divulgue compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que eles possam também se inscrever no nosso curso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.